Existe um segredo que Padre Pio guardou por décadas, sussurrando apenas para alguns escolhidos em seus últimos anos de vida. Um segredo tão poderoso que ele sabia, se revelado no momento errado, poderia ser usado de forma incorreta. Mas hoje, neste exato momento em que você está ouvindo estas palavras, chegou o tempo de esta revelação sagrada ser compartilhada com aqueles que realmente precisam. Em março de 1967, apenas meses antes de partir para a eternidade, Padre Pio teve uma visão que mudaria para sempre a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo. Ele estava em oração profunda quando o próprio Cristo apareceu diante dele, não como o Salvador crucificado, mas como o Rei dos Reis vestido em vestes douradas, irradiando uma luz que parecia conter dentro de si todas as soluções para todos os problemas humanos. Pio, meu servo fiel, disse Jesus com aquela voz que comanda tempestades e acalma corações. Chegou o momento de eu te revelar algo que guardei desde a fundação do mundo, um ciclo sagrado que pode abrir qualquer porta fechada, resolver qualquer situação impossível, transformar qualquer vida em desespero. E então Cristo revelou algo que faria Padre Pio tremer de emoção: os 40 dias de milagres. Não eram apenas 40 dias comuns, mas um período sagrado, onde o próprio Deus se compromete a intervir de forma sobrenatural na vida daqueles que seguem este protocolo espiritual específico. O número 40 não foi escolhido por acaso. Moisés ficou 40 dias no Monte Sinai, recebendo os mandamentos. Jesus jejuou 40 dias no deserto antes de iniciar seu ministério. Elias caminhou 40 dias até encontrar Deus no Monte Horebe. O dilúvio durou 40 dias, purificando a terra. Os israelitas peregrinaram 40 anos até chegarem à terra prometida. Davi reinou 40 anos em Israel. Cada uma dessas situações representava uma transformação completa, uma passagem definitiva de uma realidade para outra totalmente nova. E foi exatamente isso que Cristo explicou para Padre Pio. Quando meus filhos invocarem os 40 dias de milagres com fé genuína, eu farei com eles o mesmo que fiz com Moisés, com Elias, comigo mesmo. 40 dias de intervenção divina direta. Mas existe algo ainda mais profundo sobre este número sagrado. Na Cabala mística, o 40 representa a letra hebraica Men, que simboliza a água, o elemento que purifica, transforma e dá vida. Quando você inicia os 40 dias de milagres, é como se águas celestiais começassem a jorrar sobre cada área da sua existência, lavando todo obstáculo, dissolvendo toda resistência, abrindo canais que estavam entupidos há anos. Maria, uma mulher de 45 anos de Santos, havia perdido tudo. O marido a deixou levando metade dos bens. O filho mais velho estava viciado em drogas. Sua pequena loja estava prestes a fechar por falta de clientes. E ela acabara de receber um diagnóstico médico que a deixou em pânico total. Foi quando uma amiga lhe contou sobre os 40 dias de milagres que Padre Pio havia revelado. No primeiro dia, conta Maria com lágrimas nos olhos, eu nem sabia se acreditava de verdade. Mas comecei assim mesmo, porque não tinha mais nada a perder. Falei as palavras que me ensinaram e senti algo estranho, como se uma energia quente tivesse envolvido meu corpo inteiro. Arrepios subiam e desciam pela minha espinha. O que Maria não sabia é que essas sensações físicas são sinais inequívocos de que os 40 dias de milagres foram ativados. Quando você pronuncia a invocação correta, e eu vou te ensinar exatamente como fazer isso em breve, seu corpo físico se torna um receptor de frequências celestiais. O calor no peito significa que seu coração está sendo preparado para receber milagres. Os arrepios indicam que energias angelicais estão circulando ao seu redor. Se lágrimas brotarem sem explicação, é sinal de que bloqueios emocionais antigos estão sendo dissolvidos. No terceiro dia, continua Maria, meu ex-marido me ligou pela primeira vez em 2 anos. Disse que estava com remorso e queria me devolver alguns objetos de valor que havia levado. No 7º dia, um médico diferente revisou meus exames e descobriu que o primeiro diagnóstico estava errado. Eu não tinha nada grave. No 12º dia, uma empresa grande procurou minha loja querendo fazer uma parceria. Mas o testemunho de Maria
é apenas o começo. Carlos, um homem de 38 anos do interior de Minas Gerais, estava com uma dívida de 180 mil terreiros que parecia impossível de quitar. Sua família o havia rejeitado. Ele estava morando em um quartinho alugado, sobrevivendo com trabalhos esporádicos. Quando comecei os 40 dias de milagres, relembra Carlos, minha situação estava tão desesperadora que eu chegava a passar fome alguns dias. Mas no 14º dia aconteceu algo inexplicável. Um tio distante que eu mal conhecia apareceu na minha porta dizendo que havia sonhado comigo 3 noites seguidas. No sonho, uma voz dizia para ele me procurar e me entregar uma quantia específica em dinheiro. Ele me deu exatos 50 mil, dizendo que não entendia por quê, mas sentia que Deus estava mandando. O que aconteceu com Carlos ilustra perfeitamente como os 40 dias de milagres operam. Padre Pio explicou que durante este período sagrado, Deus move pessoas, circunstâncias e até mesmo os sonhos de terceiros para criar soluções impossíveis. É como se o próprio Criador assumisse o controle remoto da sua vida, mudando todos os canais que estavam sintonizados em problemas para canais que transmitem apenas milagres. Para compreender completamente a profundidade desta revelação, precisamos entender que os 40 dias de milagres não são apenas um período de orações. São um protocolo específico que ativa leis espirituais superiores. Durante estes 40 dias, você não está apenas pedindo milagres. Você está entrando em uma dimensão onde milagres são a realidade natural. Nos primeiros 7 dias, que Padre Pio chamava de Semana da Purificação, seu campo energético passa por uma limpeza profunda. Traumas antigos começam a ser dissolvidos, padrões mentais limitantes são quebrados, relacionamentos tóxicos podem se afastar naturalmente da sua vida. Você pode sentir cansaço, sonhos intensos ou uma necessidade maior de ficar sozinho. Não se assuste, são sinais de que a transformação começou. Ana Beatriz, professora de 29 anos de Recife, descreve sua primeira semana. Eu sentia como se estivesse desintoxicando não apenas o corpo, mas a alma. Chorava sem motivo aparente, mas eram lágrimas de alívio, como se estivesse expulsando anos de tristeza acumulada. Minha mãe, que não falava comigo há 3 anos por causa de uma briga boba, me ligou no 5º dia pedindo desculpas. Do 8º ao 14º dia, inicia-se o que Padre Pio denominava Semana da Manifestação. É quando os primeiros sinais concretos começam a aparecer na realidade física. Oportunidades surgem do nada. Pessoas certas cruzam seu caminho. Soluções para problemas antigos emergem de formas totalmente inesperadas. Foi no 9º dia que recebi um telefonema que mudou minha vida, conta Roberto, engenheiro de 52 anos que havia perdido o emprego há 8 meses. Uma empresa da qual eu nunca tinha ouvido falar me ligou dizendo que meu currículo tinha sido indicado por alguém e queriam me entrevistar. Acabei conseguindo um cargo melhor que o anterior, com salário 40% maior. Entre o 15º e 21º dia, acontece a Semana da Consolidação. Os milagres que começaram a se manifestar ganham força e se tornam realidades sólidas. É neste período que muitas pessoas experimentam os resultados mais impressionantes. Dívidas impossíveis encontram soluções. Relacionamentos são restaurados de forma milagrosa. Problemas de saúde que pareciam incuráveis mostram sinais de melhora. Padre Pio sempre enfatizava que existe algo místico acontecendo durante estes 40 dias que vai além da compreensão humana. Ele dizia: quando meus filhos invocam este período sagrado, não são apenas eles que estão orando. Todo o céu se mobiliza. Anjos recebem ordens específicas. Santos começam a interceder intensamente. A própria Virgem Maria assume a causa como pessoal. Joana, viúva de 67 anos que estava prestes a perder a casa por não conseguir pagar o financiamento, viveu isso na pele. No 18º dia, eu estava na cozinha quando senti uma presença muito forte, como se alguém tivesse entrado na sala. Olhei e vi uma luz dourada no canto da parede. Não tinha medo, era uma sensação de paz total. 2 horas depois, o gerente do banco me ligou dizendo que haviam encontrado um erro no cálculo da minha dívida e eu devia muito menos do que pensava.
O mais impressionante sobre os 40 dias de milagres é que eles não funcionam apenas para uma área da vida. É uma transformação completa e integrada. Enquanto sua situação financeira se resolve, sua saúde melhora. Enquanto relacionamentos são curados, novas oportunidades profissionais aparecem. É como se Deus dissesse: já que vou intervir, vou resolver tudo de uma vez. Marcos, comerciante de 41 anos que vivia um casamento em crise há 5 anos, testemunha: quando comecei os 40 dias, meu objetivo era apenas salvar meu casamento. Mas no 20º dia, não apenas minha esposa e eu havíamos nos reconciliado de forma linda, como meu negócio também havia decolado inexplicavelmente. Clientes antigos voltaram, novos contratos apareceram e nossa situação financeira melhorou 300%. Existe também um aspecto muito particular sobre as sensações físicas durante os 40 dias de milagres que precisa ser compreendido. Padre Pio explicava que nosso corpo é um templo, e quando este templo é consagrado para receber milagres, ele passa por transformações energéticas perceptíveis. Muitas pessoas relatam acordar no meio da noite com as mãos formigando. São as mãos da cura sendo ativadas. Outros sentem ondas de calor percorrendo o corpo durante o dia. É a unção divina circulando. Há quem experimente uma sensação de leveza inexplicável, como se estivesse caminhando nas nuvens, sinal de que os fardos espirituais estão sendo removidos. A partir do 10º dia, relembra Sandra, enfermeira de 35 anos, eu comecei a sentir algo que só posso descrever como felicidade sem motivo. Acordava sorrindo, cantava no banho, cumprimentava estranhos na rua. Era como se meu coração tivesse sido reprogramado para a alegria. E junto com essa mudança interna, minha vida externa começou a refletir a mesma harmonia. Durante os 40 dias de milagres, é fundamental manter um caderno ou diário espiritual. Anote cada coincidência, cada sinal, cada sensação diferente. O que pode parecer insignificante no momento pode ser parte de um milagre maior se desenvolvendo. Padre Pio costumava dizer: Deus não trabalha apenas através de grandes espetáculos. Ele tece milagres através de pequenos fios dourados que só os olhos da fé conseguem enxergar. Patrícia, contadora de 43 anos, seguiu este conselho. Anotei tudo durante os 40 dias. No final, quando li meu diário, fiquei impressionada com a quantidade de coincidências que haviam acontecido. Eram tantos pequenos milagres que juntos formavam uma transformação gigantesca. Meu divórcio complicado se resolveu amigavelmente. Consegui um emprego dos sonhos. Minha filha, adolescente problemática, se transformou numa menina carinhosa. E eu até perdi 12 quilos sem fazer dieta. Agora, se você está ouvindo estas palavras, não é coincidência. Assim como não foi coincidência Maria descobrir sobre os 40 dias de milagres, quando sua vida estava despedaçada, ou Carlos ser encontrado por este segredo quando estava no fundo do poço, ou qualquer uma dessas pessoas cujas vidas foram completamente transformadas. Padre Pio sempre dizia que existe um momento específico na vida de cada pessoa em que o céu decide intervir de forma definitiva. Um momento em que todas as orações acumuladas, todas as lágrimas derramadas, toda a fé exercida em meio ao desespero, se juntam e criam uma abertura através da qual milagres podem jorrar como uma cascata celestial. Este é seu momento, e os próximos 40 dias serão os mais transformadores da sua existência. Entre o 22º e 28º dia dos 40 dias de milagres, acontece o que Padre Pio chamava de Semana da Multiplicação. É neste período que os resultados se tornam tão evidentes que até mesmo os céticos ao seu redor começam a questionar o que está acontecendo com você. Sua transformação se torna impossível de ignorar. Luciana, empresária de 39 anos de Porto Alegre, vivenciou isso de forma extraordinária. No 23º dia, meu negócio, que estava quebrado há 2 anos, recebeu 3 propostas de investimento no mesmo dia. 3. Pessoas que nem se conheciam me procuraram oferecendo parcerias. Minha família achava que era sorte, mas eu sabia que eram os 40 dias de milagres operando. Nesta semana específica, as pessoas começam a notar algo diferente em você. Uma luz nos seus olhos que não estava lá antes,
uma confiança inexplicável, uma paz que transcende qualquer circunstância externa. É como se você carregasse consigo uma atmosfera celestial que influencia positivamente todos ao seu redor. Meus colegas de trabalho começaram a perguntar se eu estava tomando algum remédio novo. Ri Fernanda, advogada de 31 anos. Diziam que eu parecia 10 anos mais jovem, que minha voz soava diferente, que até minha postura havia mudado. No 25º dia, recebi uma promoção que estava esperando há 5 anos. Meu chefe disse que havia algo especial em mim que ele não conseguia explicar. Mas é entre o 29º e 35º dia que acontece o fenômeno mais impressionante, a Semana da Impossibilidade. Padre Pio explicava que neste período, Deus deliberadamente resolve situações que são humanamente impossíveis, para que não reste dúvida alguma de que se trata de intervenção divina direta. Antônio, taxista de 54 anos do Rio de Janeiro, testemunha algo que até hoje o emociona. Eu devia 95 mil réis para agiotas perigosos. No 31º dia dos 40 dias de milagres, um passageiro esqueceu uma mala no meu carro. Quando fui devolver, descobri que ele era um empresário milionário. Ficou tão impressionado com minha honestidade que não apenas me deu uma recompensa que cobria toda a minha dívida, como também me ofereceu um emprego na empresa dele. Durante esta Semana da Impossibilidade, é comum pessoas relatarem sonhos extremamente vívidos, onde Padre Pio aparece pessoalmente, às vezes acompanhado de outros santos, dando orientações específicas ou simplesmente oferecendo seu sorriso reconfortante. Estes não são sonhos comuns, são visitas espirituais reais. No 32º dia, conta Mônica, professora de 46 anos, sonhei que estava numa igreja antiga e Padre Pio veio até mim. Ele segurou minhas mãos e disse: "Filha, seu milagre já está pronto. Apenas precisa se manifestar no mundo físico. Tenha mais 3 dias de paciência." Acordei sentindo o perfume de rosas no quarto. Exatamente 3 dias depois, recebi uma ligação informando que havia herdado uma casa de uma tia distante que nem sabia que existia. Existe um segredo dentro do segredo dos 40 dias de milagres que Padre Pio revelou apenas para seus confessores mais próximos. Durante os últimos 7 dias, do 36º ao 40º, acontece a Semana da Consolidação Eterna. Não é apenas a semana onde os milagres se completam, mas onde eles se tornam permanentes, estabelecendo uma nova base espiritual para o resto da sua vida. É neste período final que você deve praticar algo muito específico que Padre Pio chamava de silêncio sagrado. Você não pode contar para ninguém o que está vivenciando. Não pode antecipar resultados. Não pode questionar os métodos divinos. Deve simplesmente permanecer em estado de gratidão silenciosa, permitindo que os últimos ajustes celestiais sejam feitos na sua nova realidade. Os últimos 7 dias foram os mais difíceis para mim, admite Rafael, contador de 37 anos, porque eu queria tanto compartilhar os milagres que estavam acontecendo. Meu casamento havia se restaurado, minha empresa decolado, minha saúde melhorado. Mas toda vez que ia contar para alguém, sentia uma voz interior me pedindo silêncio. Só compreendi depois. Era Deus protegendo meus milagres de olhares invejosos e energias negativas. Durante estes últimos 7 dias, pratique visualizações específicas que Padre Pio ensinou em segredo. Toda manhã, antes mesmo de sair da cama, feche os olhos e visualize portas douradas se abrindo diante de você. Não apenas uma porta, múltiplas portas, cada uma levando a uma área diferente da sua vida transformada. Visualize a porta da abundância financeira se escancando e veja dinheiro fluindo como um rio cristalino em sua direção. Não apenas o suficiente para resolver problemas, mas a abundância verdadeira, que permite generosidade, realização de sonhos, segurança permanente para sua família. Visualize a porta dos relacionamentos se abrindo e veja pessoas certas caminhando em sua direção. Se você está solteiro, visualize seu par perfeito se aproximando. Se está em relacionamento, veja renovação, paixão e cumplicidade sendo restauradas. Veja relacionamentos familiares sendo curados, amizades verdadeiras florescendo.
Visualize a porta da saúde perfeita se abrindo amplamente. Veja seu corpo sendo restaurado, sua mente encontrando paz, suas emoções se equilibrando. Visualize energia vital circulando por cada célula, renovando, regenerando, fortalecendo. Durante as visualizações dos últimos dias, relembra Carla, fisioterapeuta de 42 anos, eu conseguia sentir fisicamente as portas se abrindo. Era como se correntes antigas estivessem sendo quebradas ao meu redor. No 39º dia, visualizei a porta da prosperidade se abrindo. E no dia seguinte recebi uma proposta para abrir uma clínica em sociedade com um médico renomado. Existe também uma prática secreta que deve ser realizada apenas no 40º e último dia. Padre Pio orientava que, ao amanhecer do 40º dia, você deve escrever uma carta de gratidão a Deus, listando todos os milagres que aconteceram durante este período sagrado. Não apenas os grandes e óbvios, mas também os pequenos, as sincronicidades, as mudanças internas. Depois de escrever a carta, você deve queimá-la, permitindo que a fumaça leve sua gratidão diretamente ao céu. E então, em silêncio total, deve aguardar. Porque no 40º dia sempre acontece o milagre do selo divino, uma confirmação inequívoca de que sua transformação foi oficializada nas dimensões celestiais. No meu 40º dia, emociona-se Teresa, enfermeira de 51 anos, depois de queimar minha carta de gratidão, fiquei sentada no jardim esperando não sei bem o quê. De repente, um arco-íris apareceu no céu, mesmo sem ter chovido. Durou apenas alguns minutos, mas eu soube que era meu sinal. Era Deus me dizendo que tudo estava selado, que minha nova vida estava oficialmente estabelecida. Mas aqui preciso compartilhar algo que Padre Pio considerava fundamental. Os 40 dias de milagres não terminam no 40º dia. Eles estabelecem uma nova frequência espiritual na sua vida que precisa ser mantida através de práticas específicas. Toda primeira sexta-feira do mês, você deve dedicar alguns minutos para renovar sua gratidão pelos milagres recebidos. Toda vez que enfrentar um novo desafio, deve lembrar que você agora carrega dentro de si o código dos 40 dias de milagres, podendo reativá-lo sempre que necessário. Já se passaram 2 anos desde meus primeiros 40 dias de milagres, testemunha Paulo, comerciante de 48 anos. Desde então, sempre que surge uma situação difícil, eu reativo o protocolo. Já fiz 3 ciclos completos e cada um trouxe milagres ainda maiores que o anterior. É como se minha capacidade de receber bênçãos tivesse se expandido. Existe uma responsabilidade que vem junto com os 40 dias de milagres que poucos compreendem. Quando você recebe milagres desta magnitude, automaticamente se torna um canal para que outros também os recebam. Não através de ostentação ou vanglória, mas através do seu testemunho discreto e da energia transformada que você passa a irradiar. Sem eu dizer nada específico, conta Juliana, psicóloga de 36 anos, pessoas começaram a se sentir bem na minha presença. Clientes relatavam melhoras inexplicáveis após nossas sessões. Amigos diziam que se sentiam esperançosos depois de conversarem comigo. Compreendi que eu havia me tornado um instrumento vivo dos milagres que recebi. Há também sinais específicos de que seus 40 dias de milagres foram completamente ativados e estão operando em máxima potência. Você começará a ter intuições certeiras sobre decisões importantes. Pessoas certas aparecerão no momento exato em que você precisa delas. Soluções para problemas complexos surgirão na sua mente como inspirações súbitas. Além disso, você desenvolverá o que Padre Pio chamava de magnetismo sagrado. Situações positivas começarão a ser atraídas para sua vida de forma natural e constante. Oportunidades aparecerão sem você nem procurar. Recursos chegarão quando você mais precisar. Relacionamentos saudáveis florescerão ao seu redor. Hoje, 3 anos depois dos meus primeiros 40 dias de milagres, sorri Rodrigo, engenheiro de 44 anos, minha vida é irreconhecível. Não apenas pelos resultados externos, casa própria, casamento feliz, filhos saudáveis e empresa próspera, mas principalmente pela paz interior. Durmo tranquilo todas as noites,
sabendo que, não importa o que aconteça, tenho uma conexão direta com o sobrenatural. Agora chegou o momento de você tomar uma decisão que definirá o rumo de toda a sua existência. Você pode fechar os ouvidos para esta revelação, continuar vivendo a mesma vida de sempre, enfrentando os mesmos problemas, carregando os mesmos fardos, ou pode ter a coragem de começar hoje mesmo seus 40 dias de milagres. Se você escolher o caminho da transformação, existe um protocolo específico que deve ser seguido rigorosamente. Toda manhã, ao acordar, antes mesmo de sair da cama, você deve pronunciar em voz baixa: Padre Pio, ativo hoje o poder dos 40 dias de milagres, que portas impossíveis se abram, que caminhos fechados se revelem, que milagres se manifestem. Toda noite, antes de dormir, deve sussurrar: gratidão pelos milagres de hoje, expectativa pelos milagres de amanhã, fé inabalável nos 40 dias de milagres que estão operando. E então deve dormir em paz absoluta, sabendo que enquanto você descansa, o céu trabalha incansavelmente a seu favor. Durante estes 40 dias, mantenha sua fé protegida. Não conte para pessimistas, não compartilhe com céticos, não permita que energias negativas contaminem seu processo de transformação. Os 40 dias de milagres são um segredo sagrado entre você e Deus, mediado pela poderosa intercessão de Padre Pio. Lembre-se, você não está apenas pedindo milagres. Você está entrando numa dimensão onde milagres são a realidade natural. Você não está apenas esperando mudanças. Você está se tornando uma pessoa completamente nova, capacitada para viver uma vida extraordinária. Seus 40 dias de milagres começam no momento em que você tomar a decisão firme de começar. Não amanhã, não na próxima segunda-feira, não no início do próximo mês. Agora. Porque cada momento de atraso é um milagre adiado, uma bênção postergada, uma transformação que demora mais para chegar. Padre Pio está esperando sua resposta. Os anjos estão preparados para agir. O próprio Deus está pronto para intervir. Tudo depende apenas da sua decisão de dar o primeiro passo em direção aos 40 dias mais milagrosos da sua vida. Que assim seja, e que comece agora sua jornada rumo ao impossível, se tornando realidade cotidiana. Seus 40 dias de milagres não são apenas uma possibilidade, são uma garantia divina para todos aqueles que têm coragem suficiente para crer no extraordinário.